Olá, tudo bem com você? Olha, você foi para os Estados Unidos, Canadá, Japão ou outro país de malicuia e esqueceu de fazer a declaração de saída definitiva? Esse assunto tá dando maior bafafá. Mas fica tranquilo que hoje, no Morar 360, nós vamos esclarecer tudo o que vocês precisam, conversando aqui com o Francisco Jagger. E também, sabe, a novidade por aqui é um programa de acolhimento, né, para pessoas que vão para outros países. E quem vai falar com a gente é o senhor Silas Dias Costa Júnior. Sejam bem-vindos ao Morar 360. Eu sou a Cleusane Lotti, sou jornalista, especialista em direito condominial e direito imobiliário. E nós vamos falar aqui tudo para que você tenha tranquilidade, porque morar bem, gente, também é ter paz, tranquilidade e viver bem. E vem com a gente que o programa só está começando. Realmente eles estão preocupados com essa propaganda que eles fizeram lá da declaração de saída definitiva, da necessidade, né, de fazer essa declaração de saída definitiva. Então a gente vai dar uma explanação para acalmar essas pessoas e mostrar que não tá tudo perdido, não, viu? Não é nenhum bicho de 7 cabeças por enquanto, não, mas tem que ficar esperto, né? A declaração de saída definitiva é uma exigência que vem lá de 2002. Então, o que é a declaração de saída definitiva? Todo brasileiro que vai sair definitivamente do país, a forma correta dele fazer essa saída dele é fazer uma comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. Essa declaração de saída definitiva ela é feita no mesmo programa que você faz a declaração do imposto de renda de ajuste anual. O programa é o mesmo. A pessoa pode fazer lá dentro do ECAC ou baixar o programa para fazer. Então, essa pessoa que sai hoje para os Estados Unidos, se ele quiser fazer da forma correta, ele vai fazer essa comunicação de saída definitiva na página da Receita. E essa comunicação de saída definitiva ele vai apresentar nas fontes pagadoras que, porventura, ele tem aqui no Brasil. Por exemplo, ele tem uma casa de aluguel que está no imobiliário. Então, ele vai levar essa comunicação de saída definitiva lá. A partir daquela data, essa imobiliária já vai fazer o pagamento desse aluguel para ele como uma pessoa não residente. Então tem um código específico para isso e a própria imobiliária vai fazer a retenção de forma exclusiva na fonte, de forma definitiva. Então ele vai declarar tudo que ele tinha aqui no Brasil, os rendimentos que ele estava tendo como residente até a data da saída dele, e a partir da data da saída ele vai apresentar a declaração de saída definitiva, e a partir daquela data ele passa a não ser obrigado mais a fazer a declaração de ajuste anual. Se ele não tiver feito a declaração de saída definitiva, ele vai ter que declarar os bens dele, que no caso dessa pessoa específica aí, o aluguel que ele recebe e mais o ganho que ele está tendo lá no exterior. Então isso é gerar um imposto alto para ele. Gente, falou que é Receita Federal, a gente já começa a suar. Tremer nas bases, mas calma, que o leão tá tranquilo. Aliás, é uma coisa aí também com o leão, né? Colocou o leão como se a Receita fosse um bicho papão e não é bem assim, né? A Receita era vista apenas como órgão arrecadador, punitivo, e não é isso. Hoje, pra você ter uma ideia, a declaração de imposto de renda que cai em malha fiscal, a pessoa recebe uma cartinha lá, orientando. Antes de receber uma intimação, ele recebe uma cartinha e fala, olha, nós detectamos esse valor, por exemplo, esse valor que você declarou, a fonte pagadora falou que te pagou lá 15 mil, você declarou que recebeu só 5. Se você tiver feito da forma correta, pode aguardar que a gente vai te intimar no futuro. Se você tiver tido um equívoco aí, você pode retificar a declaração, que não vai ter multa, não vai ter nada. Então tem esse lado bom aí também. Né? Olha, aqui é uma ótima oportunidade da gente desmistificar essa questão, né? Inclusive, isso é tão complexo, que tem um programa, né, de acolhimento. Como é que é esse programa? O que é isso? Como é que funciona e qual a conexão que tem aí com a Receita Federal? Esse programa nasceu de uma dor. Nós moramos numa região que a grande maioria das pessoas, das famílias, ou quase a totalidade das famílias, talvez a totalidade, tenham parentes
residindo no exterior. Na nossa base, 75% é Estados Unidos, uns 10% Portugal, o resto espalhado pelos outros países do mundo. E a ideia era olhar para essas pessoas com outro olhar, um olhar de ajuda, porque todos que saíram com um sonho, buscando empreender, buscando construir uma vida melhor para sua família. Então nasceu esse programa na ideia de contribuir com essas pessoas, orientando-os para que eles se deem bem, com todo o esforço que eles fizeram fora do país, eles consigam usar esses recursos e se dar bem, de ter uma vida um pouco mais tranquila. Por isso o nome que nós demos ao programa, Cooperação Sem Fronteiras, né? Sendo ou não associado à nossa cooperativa, nós estamos de portas abertas para oferecer esse apoio. E você perguntou também qual conexão, né? Tem com a Receita. E no caso da Receita Federal, porque a Receita é um ente extremamente importante na trajetória do imigrante. Então, ele precisaria ser parceiro. O Sebrae é parceiro desde a primeira hora quando lançamos o programa. O Sebrae está sempre no empreendedorismo, tem avançado bastante. Mas, Silas, como é que funciona isso? As pessoas estão lá, elas têm dúvidas, qual que é a maior dor deles? Quais são os investimentos mais errados? O que acontece aí que as pessoas vão para lá e erram muito? O que eu vejo é que até aquele que virou empreendedor lá, porque muitos trabalham trabalho básico, né? Fazem trabalho de faxina, trabalho de limpeza de rua, de grama, cortar grama e ajuda em obra, mão de obra em construção civil, mas alguns são empreendedores lá, executivos lá. Aliás, é um erro a gente achar que só vai para lá para subemprego, né? Tem muita gente se dando bem. Independente disso, o dólar, né, sempre teve mais força aqui. Chega aqui e quer empreender também. E aí a gente nota que aí é uma percepção, não só minha, de outras pessoas, que até esse que se tornou um executivo lá, quando ele vem empreender no Brasil, ele perdeu a referência do Brasil. Então ele tem a referência dos Estados Unidos, que é um país voltado para o empreendedorismo, que apoia 100% o empreendedorismo. Quando ele chega no Brasil, ele vem com a mesma lógica, e não é essa a lógica do Brasil. Então, nosso país é muito burocrático, para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, ainda que fizeram ações de melhoria, é extremamente burocrático, muito regulamentado, e os Estados Unidos é bastante desregulamentado, né? E essa questão de trazer, né, as coisas assim, fazer pelos cocos, como a gente faz, reflete lá na Receita. Porque muitas vezes a gente faz, por exemplo, a questão dessa declaração de saída, né, definitiva ou temporária, a gente não tá muito agarrado com formalidade. E aí traz esse problema, reflete lá, e quando chega aqui a pessoa está numa situação complicada, é um BO danado. É exatamente isso que está acontecendo com essa saída definitiva, com essa declaração. Eu fiquei sabendo que tem gente que está tendo problema até no Detran por causa disso. Isso é verdade? Até que ponto que isso é verdade? Onde é que o povo enfiando a cabeça? Como é que funciona isso? A questão fiscal é totalmente diferente quando você não faz a declaração de saída definitiva e quando você faz a declaração de saída definitiva. O residente no Brasil, ele faz a declaração de ajuste anual. É o imposto de renda? E ela é global, do imposto de renda. Sei. Ela é global. Ele tem que declarar o que ele tem aqui, os rendimentos todos dele, e do exterior também. Então, o fato dessa pessoa, por exemplo, que foi irregular para lá e não fez declaração nenhuma, ele está como residente no Brasil e não está fazendo a declaração global que ele teria que fazer aqui. Gera um problema para ele. Aí outra coisa também que é comum de acontecer, o CPF da pessoa que vai embora para o exterior, é bom a gente alertar isso aqui. Normalmente ele tem uma conta comum aqui no Brasil, ele não tem uma conta de residente, né, de não residente, ele tem uma conta comum, vai embora para lá. No início tudo bem, enquanto ele está como residente aqui no país, ele não declarou a saída dele nem nada. Aí, ok, a conta está funcionando, beleza. Aí, só que tem para a Receita Federal, o cadastro do CPF tem alguns dados que, se tiver faltando, ou o TID de eleitor, por exemplo, quando é cancelado, suspende o CPF da pessoa. Ou também, às vezes, a pessoa que é obrigada a fazer a declaração, mesmo estando morando lá, mas ele não declarou saída definitiva, ele é obrigado. Ele caiu numa das obrigatoriedades de fazer a declaração
de ajuste anual aqui no Brasil e não fez, o CPF dele vai ficar pendente de regularização. Aí gera um problema no banco. Que aí o problema vai para lá, né? Isso. Aí ele vai ter que regularizar o CPF dele junto à Receita. Agora eu entendi a conexão. Aí tendo bloqueia a conta. Bloqueia a conta. Aí o que acontece? Existem canais, porque a Receita Federal teve uma reestruturação muito grande nos últimos tempos. E então existem canais de atendimento específicos para quem está no exterior, para regularizar o CPF. E a pessoa que está lá, ele não sabe, então ele fica perdido. Quem está aqui no Brasil liga para ele e fala: a conta do banco que foi suspensa, que é bloqueada, né? Foi bloqueada. Então aí você tem que regularizar. Mas como é que eu faço? Ele não tem essa noção. Então é bom a gente usar esse programa, que tem uma abrangência grande, né? No exterior. Inclusive no também. Exterior, principalmente. Pois é. Para esclarecer as pessoas que existe um e-mail da Receita Federal, vocês podem encaminhar a documentação. Qual que é esse por e-mail? cpf.residente. Depois a gente coloca CPF. Exterior. Residente. Exterior. @rfb.gov.br. Então esse e-mail ele é específico para quem é brasileiro e está lá no exterior. Residente e o não residente. Como é que funciona? Quem é residente que mora aqui vai trabalhar lá? Como é que funciona? Que é isso? Quem não fez a declaração de saída definitiva, ele ainda está como residente no Brasil. Mas não é todo mundo que precisa fazer essa declaração, não é? Não, todo mundo? Para fazer da forma correta, a orientação é essa. Ele vai fazer a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. Nós temos as duas coisas. Aí ele vai estar regular com o ofício. Nós temos duas situações aqui. Tem o mineiro, vamos falar de Minas, né? Tem a pessoa que sai daqui, vai com visto de turista, acho que fica 6 meses, acaba ficando mais tempo lá e não volta. Esse aí é o residente? A pessoa saiu daqui, vai para os Estados Unidos, vou trabalhar lá. Saiu hoje. Então, e não fez a declaração de saída definitiva, esqueceu, não sabe o que tem que fazer. Primeiro ano ele vai ficar como residente no Brasil, que é um problema sério, porque a Receita vai cobrar dele depois a declaração de ajuste anual como se ele fosse residente no Brasil. Mas ele tem que fazer a declaração dos bens dele, tudo aqui. Isso é imposto de renda. Interior, imposto de renda. Então tem esse problema. Entendi. Então a pessoa tem que ter ciência disso aí. Se ele não fizer, ele corre esse risco, porque se ele não tiver nada aqui no Brasil, não tem bens, tem nada aqui. Porque é um teto, né? Até X que eu tenho que declarar eu tenho que declarar imposto de renda. Quem cai em uma das obrigatoriedades, que não é só o valor do salário que a pessoa recebe, tem vários outros itens. Os mais comuns são o quê para o povo que está lá nos Estados Unidos? O valor do salário, né, que do ano passado foi 33.800. Anual, né? Isso, anual. E bens também, né? Renda de imóvel rural acima de 160 mil. Quem tem imóveis acima de 800 mil reais, bens imóveis acima de 800 mil. Então, são obrigados a fazer a declaração. Se ele não fizer essa declaração, vai cair naquele caso lá. O CPF vai ficar pendente de regularização, porque ele não fez a declaração que está sendo cobrado, e corre o risco de pagar a multa ainda, né? Porque a multa mínima para declaração entregue com atraso é R$ 165,74. A pessoa fala, valor baixinho. Só que isso aí é o valor mínimo, porque quem tem imposto a pagar alto, vai pagar 20% em cima desse, limitado a esses 20% aí do imposto a pagar. Nós temos o caso, eu vou para lá, vou com meu visto de turista, chego lá, resolvo ficar e não tô nem aí, esqueço que o Brasil existe. E aqui eu não tenho bens, eu não tenho nada e não declarava o imposto de renda. Esse aí eu não preciso preocupar não, né? A princípio não, né? Mas e na hora que for trazer o dinheiro de lá para cá? É outro problema que vai acarretar, porque se ele tiver feito a declaração de saída definitiva, o dinheiro que ele ganhar lá, ele está pagando o imposto lá, nos Estados Unidos, por exemplo, ele está fazendo o recolhimento lá. Quando ele for retornar com esse dinheiro,
como tem o princípio da reciprocidade, ele vai abater o valor que ele pagou lá. Como normalmente o valor do imposto lá é mais alto, ele não vai ter que pagar o imposto no retorno desse dinheiro. Se ele não fizer a declaração de saída definitiva, ele vai ser tributado na entrada aqui de novo. Mas quando ele não... Geralmente eles mandam o dinheiro para cá, eles não acumulam o dinheiro para lá para vir para cá. Se ele mandar de forma irregular, aí, entre aspas, mandar na conta de um terceiro lá, por exemplo, esse terceiro vai ser tributado aqui no Brasil. Ele vai ter que somar isso aí aos rendimentos dele e vai ser cobrado o imposto. Ele vai ter que fazer a declaração de ajuste anual, porque o banco comunica com a Receita Federal que aquela pessoa recebeu o dinheiro do exterior. É comum a gente receber lá na Receita, às vezes pessoa idosa, que não sabe, o filho fica mandando dinheiro na conta dos pais lá. Chega no final do ano, ele recebe uma cartinha lá que ele não fez a declaração. No final não, né? Ele era obrigado a fazer e não fez porque ele recebeu o valor do exterior. Então basta vir da conta lá dos Estados Unidos para minha conta? Você tem que somar isso aí na sua declaração de ajuste anual. Que é a declaração do imposto de renda. É o dinheiro que você recebeu do exterior, isso, declaração do imposto de renda. E aí... Então gera um problema, né, para a pessoa. Então a forma correta é fazer a declaração de saída definitiva, para evitar problemas futuros. Mas a saída definitiva é quando você fica mais de 12 meses nos Estados Unidos. Isso aí esses 12 meses é uma regra. O residente no Brasil, por exemplo, a pessoa que vem do exterior para cá, para trabalhar num consulado, por exemplo, ele tá o funcionário lá do consulado, que veio do exterior, ele é um não residente. Agora, se vier uma outra pessoa com contrato de trabalho, vai trabalhar, por exemplo, lá no Cicobi, Crédito Rio Doce. Aí, essa pessoa, a partir do momento que ele desceu aqui no Brasil, ele já se torna residente automaticamente. Ele tem um contrato de trabalho aqui no Brasil, 1 ano, né, que você falou aí, é a regra do brasileiro que sai daqui do Brasil irregular, não declarou nada, não comunicou nada, e vai lá para o exterior. O primeiro ano é como se fosse uma punição para ele. Aquele primeiro ano, olha, você não declarou que saiu. Então, esse primeiro ano aqui, você vai fazer a declaração como se você fosse residente aqui no Brasil. E a declaração ela é global. Vai fazer de tudo que tem aqui e do exterior também. Então, gera um valor alto, às vezes, para a pessoa pagar. Ele tem que transformar o que ele ganha lá. Se ele estiver ganhando em euros, um país lá que está recebendo em euros, tem que transformar aquilo para dólar, depois transforma para real, paga o imposto. Mas e agora? Como é que fica? Porque tem não sei quantas, são milhares de pessoas que foram para lá e nem se falava nessa declaração. E como é que vai fazer com esse povo? Qual que é a saída? É igual o Silas falou ali, cada caso é um caso. Aí vai para o acolhimento. Tem que fazer uma consultoria específica para aquela pessoa para ver o que é o melhor caminho. Tem pessoas que tá na ilegalidade e quer ficar daquele jeito. A gente está passando aqui o que é correto de fazer. Com essa questão do governo Trump, a questão de exportar, de mandar voltar para o Brasil, tem gente chegando aqui de anos nos Estados Unidos com a mão na frente e outra atrás, que não deu tempo nem de pegar um par de roupa. Tem pessoas que retornam, vêm com a roupa do corpo, não tem nem documento. Aí é um problema que a gente está tendo também, porque a pessoa volta do exterior. Qual o documento que ele tem aqui? Ele vai lá na Receita. Chega lá, a gente precisa de um documento de identificação com foto para atender a pessoa. Aí ele não tem. Aí ele vai no cartório e consegue tirar a certidão de casamento ou de nascimento dele. Aí tá, o único documento que ele tem é aquela certidão. Aí a gente orienta aí no UAI para fazer a identidade. Sim, a carteira de identidade nacional. E a Receita tem uma equipe que atende diretamente esse pessoal lá do Instituto de Identificação para agilizar os procedimentos. Porque hoje a carteira de identidade nacional ela é o número do CPF. Então o CPF tem que estar certinho. E a maioria de quem está no exterior, que não fez nada, o CPF não está ok. Então tem que atualizar. Aí eles encaminham. Aí estava gerando um outro problema, porque a Receita também, para atualizar o CPF, ela exigia um título de eleitor válido.
Aí a pessoa não tinha também. É normal quando vocês vai, tem muitos anos que está lá, não tem. Aí o UAI mandava, ó, vai lá tirar o título. Chegava lá, o Tribunal Regional Eleitoral lá, cadê a identidade? Não tem. Então eu não faço o título. Aí retornava ele. Aí ficava aquele, como diz o outro, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Aí a Receita abriu mão de cobrar o título de eleitor para atualizar o CPF. Então atualiza, eles vão lá, tira a identidade, aí eles vão lá no cartório eleitoral, tira o título de eleitor, vai ao banco, atualiza, porque a conta está bloqueada. Então é uma série de problemas que gera a saída de forma equivocada, né? E a gente só se atenta quando acontece. Mas eu fiquei até com a dúvida depois do Francisco, eu vou perguntar, que ele falou ali, tomando a liberdade aqui, que a pessoa sai com visto, então a saída dela é percebida, né? Porque ela saiu, foi lá para os Estados Unidos. Estados Unidos é porque a referência é maior, né? Foi para os Estados Unidos e ficou mais de um ano. Automaticamente, depois desse um ano, ele já se torna não residente, já passa ele para não residente? Esses 12 meses aí, ele se torna não residente. E ele nem precisou fazer declaração, você já faz para ele. Ele deveria ter feito, né? Porque foi como não fez? Ficar, não fez. Inclusive, ele vai ter que declarar esse ano que ele não ficou. Se ele estiver trabalhando lá, ele vai ter que declarar os bens dele, os ganhos dele aqui no Brasil e os de lá do exterior também. Porque esse ano aí, esse primeiro ano, ele fica como residente no Brasil. Aí, no primeiro dia do ano seguinte, ele passa a ser não residente. O problema todo de quem vai totalmente irregular é porque sempre um é pego para Cristo. Não tem jeito. Uma hora ele vai precisar de trazer o dinheiro que ele está ganhando lá para cá. Então, muitos vão passar, vão. Isso aí não tem jeito de pegar todo mundo. O problema é quem Federal, for vítima. Até a parte de fiscalização de estradas. Eu trabalhei lá na fronteira lá em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade. A gente vê lá, assim, é um trânsito, você já foi lá? Já. Não tem como, é enxugar gelo. Tem alguma coisa, vai passar, não tem jeito. Mas os que caem ali na parte de fiscalização, eles vão ter que fazer o recolhimento, pagar multas, então aí a pessoa tem que pesar, né? Compensa andar irregular. Agora, com a tecnologia, com o cruzamento de informações de dados, tá cada vez mais visível tudo que a gente faz, né? Mas já existia essa exigência para você sair regular do país e ficar mais de um ano, né? Ou com pretensão de ficar mais de um ano, você teria que fazer essa declaração de não residente. Agora vai ter que começar a adequar, né? E aí eu acho que cabe também orientação para que as pessoas, no desespero, não comecem a procurar informação com qualquer pessoa. Você vê que o Francisco falou vários canais aí, que a Receita hoje está trabalhando muito de forma educativa, para quem quer acertar as coisas. Então vai ouvir um contador mal orientado, um advogado mal orientado, além de gastar dinheiro às vezes com essa pessoa, desnecessariamente, às vezes desnecessário, não estou contra a classe, não, absolutamente, mas tem o canal direto lá da Receita e a nossa proposta é essa também, nos procurando na Crédito Doce, aquilo que a gente não tiver resposta, o nosso dever e a nossa determinação é de buscar as respostas, entendeu? Para ajudar as pessoas. Agora mesmo eu estou vendo, nós vamos ter que readequar a forma de trabalhar com os nossos associados. Como eu falei com você, acho que antes da gente começar aqui, nós temos hoje identificados, não são só esses, mas esses devidamente identificados, nós temos cerca de 2.200 pessoas associadas que estão espalhadas pelo mundo e que tem alguns com movimentação regular, fazendo tudo, porque sempre foi assim, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai acolher essas pessoas e ajudá-las. Agora nós vamos ter que pensar numa forma de orientá-las até regularizar essa situação, porque quem está lá fora com declaração de não residente, quer dizer, toda a tributação que ele
É lógico que cada país também é outra questão que tem que ver, né? Isso não são com todos os países. Com os Estados Unidos já sei que é assim. Então, todo o imposto, e alguns outros países, que você paga lá, ele é reconhecido aqui no país. Então, você pode vir com o seu recurso todinho, porque já é reconhecida a tributação que você fez, a não ser que ficou faltando um pouquinho. Se ficar faltando um pouquinho, eles vão cobrar, mas normalmente lá se cobra mais do que aqui. Então, a pessoa tem a chance de trazer todo o recurso dela de forma totalmente regular. Então, nós vamos ter que começar agora a orientar nesse sentido, das pessoas regularizarem essa situação e paulatinamente poder acertar suas questões financeiras também. Aí foi uma boa questão aí, quer dizer, não precisa sair procurando advogado nem contador não, né? A primeira coisa que a gente deve fazer, então, nesse caso, é a Receita. Como é que é o atendimento para quem está lá nos Estados Unidos e quer ajeitar a vida para não chegar aqui e ter uma surpresa desagradável? A Receita Federal hoje ela tem vários canais de atendimento. A pessoa que tem a senha GovBR, ele pode acessar o ECAC da Receita Federal e lá tem um chat, que é online. Uhum. Ele vai digitando, o servidor que atendeu vai respondendo ali aquelas questões. Mas ele é bem restrito o chat, não é tão amplo e coisa tão técnica. Mas tem o Fale Conosco, que aí já é na página da Receita, a pessoa não precisa de ter a senha GovBR, que atende principalmente essas pessoas que estão fora e que precisar de alguma orientação mais técnica. Ele pode entrar lá no Fale Conosco, lá tem os manuais para ler e tudo, e tem a pessoa está com uma dúvida, leu a perguntas e respostas, o perguntão, e tem alguma dúvida, ele pode encaminhar aquela dúvida, coloca lá o nome, e-mail, o local que está enviando, e ele vai receber essa resposta por e-mail. Então o Fale Conosco para esse tipo de orientação é bom. A pessoa tem uma dúvida específica, aí lá no Fale Conosco tem uma equipe especializada, tem equipes, né, especializadas de várias áreas. Igual essa área, por exemplo, da declaração. Tem lá da declaração do imposto de renda, tudo separadinho. Pagamentos, por exemplo, DARF, a pessoa tem dúvida para gerar um DARF. Aí tem as equipes especializadas em cada área. Então tem esses canais, né, de atendimento que são pode dar uma ajuda grande. Além de ter os e-mails lá também, que qualquer serviço que ele precisa fazer, até essa comunicação da saída definitiva, quando ele vai regularizar o CPF, está com problema, o CPF está suspenso lá, por exemplo, ele precisa de regularizar, porque às vezes fez um inventário aqui no Brasil, a pessoa está lá, morreu, por exemplo, os pais, aí precisa de registrar o imóvel aqui no cartório. Hoje eles fazem o reconhecimento de assinatura digitalmente, né, eletrônico, mas ele tem que estar com o CPF certinho, está regular. Então, para regularizar o CPF, é para mandar a documentação no e-mail, aí ele vai colocar a comunicação da saída definitiva dele. Se ele tiver, por exemplo, o passaporte, a data que saiu tudo, ele já digitaliza e encaminha tudo, porque a Receita vai pegar aqueles dados, ver que ele saiu, por exemplo, saiu há 2 anos atrás. Eles vão colocar aquela data lá que ele saiu. O primeiro ano, ele vai ter que declarar como residente aqui. Dali para frente, ele não tem que fazer declaração de ajuste anual aqui. É feita a retenção na fonte, como nós já falamos. É bom lembrar, tem pessoas que estão lá há muito tempo, né? A Receita Federal, aí o Francisco vai confirmar, ela só pode cobrar 5 anos para trás, é isso? 5 anos? Exatamente. Até... Aí não tem, inclusive, não tem nem jeito. Aqueles que estão 15, 20 anos. Declaração de saída definitiva, por exemplo, ele pode fazer ela com atraso, mas o próprio programa da Receita Federal, ele não deixa você fazer, declarar ou retificar declarações que tenham mais de 5 anos. Já deu decadência, não tem que se falar mais em cobrança, né, daquilo ali. Ufa! Mas só por curiosidade, nós falamos sobre prazos aí, tem uma regrazinha de 184 dias. Você falou do brasileiro que vai para o exterior, mas tem também o morador lá do exterior, o estrangeiro, que vem passar férias aqui e tal. E pode ser pego de surpresa também. Para ele são 184 dias. Na realidade são 183. Quando ele completa 184 dias, que não precisa ser... pode ser ininterruptos, né? Ou não.
Se ele vier, por exemplo, passou um mês aqui de férias, aí gostou muito do Brasil, vão embora, no período de 12 meses, se ele ficar 184 dias, se ele vier 3 vezes no Brasil, por exemplo, a soma dessas 3 vindas dele deu 184 dias, ele é considerado residente do Brasil. Ele tem que fazer a declaração de ajuste anual no Brasil. Não, é aquele pau que dá em Chico, dá em Francisco. São curiosidades assim. Boa. Bom, mas eu ouvi dizer, andei pesquisando, e as pessoas falam que às vezes não compensa, porque toma prejuízo, porque às vezes não precisava fazer a saída, a declaração, e foi fazer e ficou muito mais caro. Tem isso? É o que a gente estava comentando aqui. O correto de fazer, a pessoa saiu em caráter definitivo, ele tem que fazer a comunicação e a declaração. É o certo de fazer. E não, a questão de compensar mais ou menos, aí vai de cada caso. Só que nós estamos repassando aqui o que é correto fazer. É fazer a declaração. E o risco... Sendo mais benéfico ou não. O correto é fazer. Agora, para analisar se foi mais benéfico ou não a pessoa fazer ou não fazer a declaração, aí tem que analisar o caso a caso. E aí nós teríamos as consequências. Além da questão tributária, quais seriam as outras consequências no caso da pessoa que vem para cá, foi deportada? Entra aqui no Brasil sem dinheiro, sem nada, sem o CPF também, sem nada. Como é que essa pessoa fica? Ela é o que aqui? Ela não existe, ela existe? Como é que fica? Aí vai a parte do acolhimento, né, Silas? A gente tem que acolher e dar os caminhos para a pessoa regularizar o que deveria ter feito lá atrás, né? Então é aquilo que eu te falei, a Receita Federal, por exemplo, chegando lá, se ele não tiver documentos, a gente orienta ir para o AI para fazer primeiro a carteira de identidade, aí com a carteira de identidade assim, né, em mãos, aí ele consegue resolver tudo nos outros órgãos. É interessante falar, inclusive, que o atendimento não é pessoal, né? Não precisa ir dormir na fila lá da Receita para ser atendido, não, né? Não. Normalmente eles vão, porque o atendimento presencial que tem hoje na Receita, ele existe, mas não é de execução do serviço. A gente tem os terceirizados lá, que vão digitalizar a documentação para aquele serviço e encaminha para a nuvem, e de lá vai para as equipes, né, especializadas. O CPF vai para a equipe de CPF, termo, por exemplo, que a pessoa vai fazer lá para pedir uma retificação da declaração, vai para aquela equipe especializada. Então, cada serviço vai para a equipe devida. Mas são terceirizados, não tem aquele atendimento igual era antigamente, não. Então não precisa ir para lá ficar na fila, não. Mas normalmente eles vão, porque tem como você agendar, né? Eles fazem o agendamento e vão lá no presencial, porque quem retorna, ele não sabe, igual o Silas falou, a pessoa perde até o rumo na hora que retorna aqui no Brasil. Fica perdido. Então esse programa de acolhimento foi um achado. O Silas está de parabéns. É um ícone aí no cooperativismo. Olha. E agora está dando não só a mão, né? Está dando um abraço nesses retornados aí. Então, e como é que está o atendimento? Já tem muita gente? São mais de 2.000? Como é que funciona isso? Eu vou fazer uma correção aqui. Quando nós fomos entrando nisso, você vai descobrindo que a coisa é grande demais, sabe? É complexa demais. Então, nós fizemos um recorte. Por exemplo, hoje tem uma senhora aí da OIM, né? Que cuida, faz trabalho social, assim como nossa assistência social de Valadares, que cuida dessa situação que a pessoa, né, foi deportada e tal. Esse ficou fora do nosso recorte. Por quê? Porque nós não temos braço para tanta coisa. A nossa ideia era um acolhimento no sentido educativo, instrutivo, daquele que está lá trabalhando, como o que eu citei há pouco, 16 horas por dia, e não está cuidando de nada da documentação. A maioria dos casos, a documentação está tudo vencida, tudo atrasada. Então, o nosso acolhimento é no sentido de ajudar essas pessoas que só estão trabalhando a cuidar do outro lado,
ajudá-las a regularizar a documentação para não ter o problema desses que estão sendo expulsos. Esse aí, assistência social, dos municípios, do Estado. Até me convidaram, vamos lá receber o pessoal. Eu falei, olha, nós não temos capacidade para tanto. Se eu conseguir ajudar aqueles que estão na jornada ainda, estão trabalhando, querem empreender e fazer com que esses se deem bem, eu acho que já está bom demais. Agora, aqueles que já, vamos falar, desculpa, já foram pegos, estrubicaram aí fica fora do nosso recorte por falta de condição. Dentro do nosso recorte, nós chegamos à conclusão que sem a Receita, sem vários órgãos, a gente não conseguiria atender. Você vê, nós estamos com a universidade do nosso lado, nós estamos com o SEBRAE do nosso lado, a Receita do nosso lado, alguns órgãos de Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso lado, porque está dentro do... Eu estou só separando para não gerar uma expectativa falsa. Dentro do recorte possível da gente abraçar, que é pegar a pessoa antes dela cair numa situação triste como essa que nós estamos vendo desses deportados, para ela organizar a vida dela. E como que ela poderia organizar? Por exemplo, em questões de investimento, tem muita gente que quer comprar casa, ou quer abrir um negócio, às vezes o negócio dá certo lá, quer fazer aqui. É esse tipo de... Exatamente isso aí. Então vamos investimento, que é mais a área do próprio Sicoob, pode orientar. Eu vou dar exemplos pragmáticos mesmo. Nós temos no Sicoob Crédito Doce hoje 230 milhões de recursos aplicados em poupança. Aí você vai lá dentro daquele grupo, grande parte dessa turma é imigrante. Agora, me desculpe, a poupança, hoje, ela perde em muito para outras aplicações, mas ele não tem orientação. Mas ele quer aplicar. Tudo bem, tem algumas pessoas até esclarecidas que faz questão de aplicar na poupança, mas hoje ela perde em muito em relação a outras aplicações. Então imagine só que se eu conseguir, temos conseguido algumas pessoas, olha, nós temos uma aplicação melhor, com a mesma segurança, muito melhor. Só o dinheiro a mais que ele ganha por estar aplicando dinheiro no local correto. Tá certo? Então, como por exemplo, nós temos a LCA, né? Que é uma aplicação letras do agronegócio, que isenta Agora o governo está querendo tributar de novo, que com a Receita agora está apertando, todo mundo apertando, que for dando benefício, agora tem que começar a tributar para os outros lados aí para ver se consegue cobrir essa diferença. Essa é a minha leitura, tá? Então já vão tributar um pouquinho a LCA, mas ela não era zero tributada em termos de imposto de renda. Olha a diferença, uma pessoa que aplicar numa LCA a 92% do CDI, que é a referência, sempre é referência do CDI, ele ganha muito mais do que um que aplicar em 110 nas outras linhas que tem imposto. Aplicou 110 no CDB ou RDC, que desculpe os nomes aí, mas são linhas que são tributadas, que começam em 22,5%, cai para 20%, 17,5%, que chega... depois de 2 anos, a 15% de tributação. Como a outra não tem tributação, olha a diferença absurda. Então, se ele souber o local para aplicar, dá uma diferença absurda de rendimento. Então, se nós fizermos só isso, já ajudamos as pessoas a ter rendimento real com o recurso dele. Fora isso, que é o mais sério, ele vai aplicar o dinheiro. Eu quero empreender, como eu estava comentando, né, agora há pouco, uma pessoa queria... tem me ligado, comentando com você, né? Me ligado, não é associado nosso, não tem nada conosco ainda, mas sabendo do nosso trabalho, me ligou, conversamos muito no domingo, conversamos durante a semana, querendo comprar uma propriedade rural. Esse quer comprar uma propriedade rural, já tem uma casa construída numa cidade, nem comentei com ele, mas quando ele vai me contando, porque eu não quero desfazer o esforço da pessoa. Então ele me contando, ele falando quanto que ele investiu numa casa dele, numa determinada cidade aí, no litoral, eu falei, meu pai do céu, que essa casa vai dar de retorno para ele? Mas ele mesmo no bate-papo disse, olha, aquilo lá não me dá, né? Se eu for vendê-la hoje eu não consigo, que eu apliquei lá palavra dele, uns 2 milhões, mais de 2 milhões de reais, eu não consigo vendê-la por isso. Olha para você ver como é que ele foi pelo caminho todo errado. Ele tem que investir em algo que possa sustentá-lo aqui para ele voltar, para ele viver com a família dele, que ele tenha renda. Imobilizar somente em algo que não vai dar renda,
Vai empatar o dinheiro. Vai empatar o dinheiro, ele vai viver como então vende de novo, ele vai ter que vender de novo para voltar com o dinheiro. Então é essa orientação que a gente quer dar. Aonde você aplica o seu dinheiro? Às vezes eu não sei. A Crédito Doce vai saber. Eu não tenho que dar receita para as pessoas, mas eu posso pelo menos saber o que ela quer e falar se isso é mais assertivo ou não é. Porque é muito perigoso você ficar falando, faz isso, faz aquilo. Isso eu não pretendo fazer. Mas o que você está querendo fazer? Você já estudou isso? Você já olhou o mercado disso? Você olhou esse negócio que você quer montar? Então, quem nos apoia nesse aspecto muito é o Sebrae. O Sebrae que vai fazer aquela crítica toda da proposta dele. Às vezes ele descobre, opa, não é por aqui que eu vou. Então já ajudamos. Mas eu não vou falar, vai por esse caminho, vai por aquele. Mas pelo menos esse caminho, você está preparado por ir por ele? Você entende dessa atividade? Alguma vez você já atuou nessa? Não, nunca atuei. Você sabe que exige isso. Não, eu não sei. Olha bem, olha que coisa perigosa. Então, se a gente consegue, e essa é a ideia, pelo menos norteá-lo, vai empreender, ele empreender certo, vai aplicar o recurso. Eu costumo dizer que aplicar recurso é uma forma de você guardar o dinheiro muito seguro e bem guardado. Mas tem jeito de guardar melhor e de guardar pior, como eu acabei de falar, né? De rentabilidade melhor. Mas aonde efetivamente você pode ganhar dinheiro, multiplicar mesmo o seu recurso, é investindo, é empreendendo, investindo na vida, né? Nos negócios da vida e empreendendo. E a pessoa paga para participar desse programa? Como é que ele funciona? A pessoa faz tem que ser, você já disse que não precisa ser associado, né? Do Crédito Rio Doce. Crédito Rio Doce. Como é que faz? Qualquer pessoa, como eu acabei de citar esse aí, que nos procura... Mas procura onde? Nos contatos que nós temos. Então, por exemplo, nós temos um site nosso, nós temos os contatos telefônicos. Essas pessoas todas, é só para simplificar aqui, para não passar muita informação, todas, a grande maioria, todas, acho que eu fui muito longe, tem que são da região, tem os parentes aqui e que tem todos os contatos da Crédito Doce, seja das inúmeras, nós temos 28 agências. Eu quero, aí bate lá no gerente. Vai dar o contato, ele liga lá do exterior, tem o corporativo do gerente, o gerente encaminha tudo para essa pessoa, encaminha, olha, mas eu tenho que associar? Se ele quiser, isso foi algo que nós colocamos desde o início, se ele quiser associar, é lógico que nós vamos ficar felizes dele ter mais um associado, mas não é condicionante do nosso programa. Esse que eu estou tratando por último agora, não é associado, não é de Valadares, é de quase da divisa de Minas Gerais, a residência que ele possui é na praia, e está me procurando orientação sobre um investimento que ele quer fazer. Agora, se ele quiser tornar associado, vai ser uma honra, mas nós vamos apoiá-los, entendeu? Agora, qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando estão lá nos Estados Unidos e ficam desesperados para investir aqui? Olha, não sei se eu vou saber qualificar o maior, mas vou te contar alguns erros muito sérios. Eles se apoiam em quem? Eles se apoiam, a maioria deles, em parentes, a grande maioria, e em amigos. E eles são orientados, aqui no Brasil, pelos parentes e amigos. Verdade. Aí eu costumo fazer uma brincadeira. Eu estava falando de propriedade rural. É uma brincadeira, mas ela é real. Aí a mãe, que é a procuradora dele, eu quero, mamãe, comprar uma propriedade rural assim, assada. Olha aí, achei uma aqui. Aí a mãe vai lá olhar. Quando a mãe vai lá olhar essa propriedade rural, ela vai... Qual é a condição que ela tem de olhar aquilo? Ela olha o que ela entende. O que ela entende de casa? Então, olha a casa é uma maravilha, meu filho. Ela tem uma casa muito boa. A propriedade rural, ela não olhou nada. Não, mas não é a mãe, não é o tio. O tio gosta de pescar. Aí ele chega lá e viu que tem uma lagoazinha cheia de peixe. E falou, nossa, maravilhosa a propriedade. Até agora ninguém olhou se tem pasto, se tem estrutura, se tem condição de... Então, as pessoas com as quais eles contam, as que eles têm, elas têm condição de olhar para eles. Não é que elas estão agindo de má fé, não. Ainda que tenham, e eu conheço dentro da nossa cooperativa, irmão que roubou tudo do irmão o dinheiro que mandou. Isso tudo. Acontece, né? Mas isso aí é mais exceção, mas ocorre, tá certo? E amigos que roubaram todo o dinheiro. Mas é que você está colocando a sua confiança na pessoa que está dando o máximo dela, mas ela não tem competência para olhar daquele assunto. Recentemente, a nossa equipe esteve numa fazenda.
de uma pessoa, de novo eu estou voltando em fazenda, né? Chegou na fazenda dessa pessoa e ele lá entrou até na varanda, baixa assim a varanda com um cavalo de 70 mil reais, uma Hilux estacionada lá, e ele pegou e até falou assim, ó, vocês me desculpam, né? Todo já costuma vir com aquele cintão todo invocado, acha que sabe tudo, né? E a gente conversando, tentando dar orientação, e essa pessoa falou, vocês me desculpam, mas vocês não sabem muito bem das coisas e tal, meio que desdenhando, o pessoal tranquilo. Aí eles falam, Silas, não tem pasto, não tem curral, não tem nada, ele tem uma casa, uma Hilux estacionada, um cavalo caríssimo, ele tem o quê? Então ele tem uma propriedade que não tem estrutura nenhuma para ser produtiva e ele acha que tem alguma coisa. Outro também agro esses dias, eu que fiz a entrevista com está nos Estados Unidos e ele investindo de lá. O que você está fazendo? E eu, como sou produtor rural, eu conheço bem da atividade. Eu fiz lá fertilização in vitro, que é você produzir um embrião de animais de elite e colocar na sua vaca simples lá e vai nascer um animal de elite. Gastei 40 mil reais, e o que você conseguiu? Praticamente nada. Aí eu falei, olha, eu tenho um projeto aqui, e ele é associado. Nós temos um projeto em parceria, coincidentemente, com o Sebrae, de fazer um trabalho de fertilização in vitro. Você pode se cadastrar e o nosso projeto fica assim, baratíssimo. O Sebrae subsidia 70%. Nós fazemos todo o trabalho de campo, de mobilização, de organização dos grupos. Damos um subsídio também menor, mas damos. Enfim, ele fez, olha o resultado que ele conseguiu. Eu quero participar. Colocou 10 vacas. 20 vacas para fazer em 10. Fez em 10 vacas, o que é esperado e considerado um bom resultado é 40% de êxito. Você chega a 50%, na melhor das hipóteses 60%, 60% e pouco, mas aí é êxito demais. Ele conseguiu 70% de êxito conosco, gastou 1.000 e poucos reais. É lógico que é fora da curva. Eu já consegui, em 2 trabalhos que eu fiz, 66%, mas ele me bateu em êxito até, mas é raro. Vamos considerar que ele tivesse conseguido os 40%. Ele tinha conseguido gastar 1/20 do que ele gastou com o trabalho que ele fez e com muito mais resultado. Então, assim, falta de pessoas que entendem para dar o suporte a eles. Eles confiam em pessoas que merecem confiança, mas que não têm capacidade para apoiá-los. Aí, para mim, eu acho que isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso, às vezes, na melhor das intenções, destrói as pessoas. Um outro estava me contando uma vantagem danada outro dia e tal. Fui descobrir, o chacreamento é perto da minha fazenda. Eu comprei, a melhor casa desse chacreamento é minha. Eu falei, é mesmo? Como eu conheço, eu falei, sim. E que documento você tem? Seu Silas, esse é o problema. Outro comprou, não tem documento nenhum. Outro comprou um imóvel em Patinho, um predinho. Que bom que você tem um predinho, né? Porque estava fazendo um tanto investimento ruim. Falei, o que você tem mais? Tem um prédio lá em mas eu estou com um problema danado de documentação. Não tem documentação? Ele tem uma escritura, não tem registro? Tudo ilegal. Olha a situação que eles entram. Então, o que eu acho que é gravíssimo é esse apoio que eles têm aqui, que é um apoio de boas, a maioria são boas pessoas, mas que não tem a menor condição de apoiar e que eles confiam tudo a essas pessoas. E acaba perdendo. Dando com os burros na água. Já imagina anos e anos de investimento? Não é fácil, não. Grande parte da vida, né? Mas, Francisco, e lá no seu atendimento lá, que você, na Receita, quais são as maiores dores, os maiores problemas que você tem com relação não só a essas pessoas dos Estados Unidos hoje? Qual que é o maior problema que a Receita tem? Eu acho que a falta de conhecimento das pessoas sobre os canais de atendimento. Mas será que a pessoa tem medo? E nós ainda temos um diferencial que nessa parte chega a ser negativo, né? Porque a delegacia da Receita Federal do Governador Valadares são 190 municípios da nossa jurisdição. Então pega o interior todo
E são pessoas carentes, às vezes, que a gente fala, é muito fácil a gente falar, né? Não, você entra lá no ECAC, a pessoa não sabe o que é ECAC. O que é ECAC? Não, tem que pegar o celular. Tem pessoas que não tem nem celular, então não tem jeito. As terceirizadas nossas lá, que são pessoas assim, bem treinadas e que dão atendimento de qualidade, elas têm dificuldade para fazer, porque às vezes a pessoa chega lá, aí para tentar ajudar, eles vão fazer uma senha GovBR para a pessoa, aí tem dificuldade para fazer reconhecimento facial, porque as pessoas não têm título de eleitor, não tem carteira de motorista, porque tem que, para fazer esse reconhecimento facial, faz batimento com os outros documentos, né, que a pessoa tem. Então fica difícil, essas pessoas tem que ter um acolhimento diferente. Então a gente sofre com isso, porque a gente vê o sofrimento dessas pessoas no dia a dia. E muitos também, e os que que são instruídos, não têm o conhecimento, não sabem que pode ser feito daquele jeito. Às vezes é comum a gente chegar lá na Receita e tem jovens que agendaram atendimento, você fala, mas você está precisando do quê? Não, regularizar meu CPF. Aí você fala, mas você pode fazer no seu celular aí mesmo. Então, aí eles, beleza, a partir do momento que você fala para eles como tem que fazer, eles fazem na hora ali e resolve. Fala, você não precisa vir aqui, você pode mandar do seu celular, aí já vai pro e-mail, a mesma equipe que vai atender o que você que vai ser digitalizado pelas terceirizadas aqui, vai fazer o serviço seu aí da mesma forma, então, e mais ágil, né? Porque você encaminhando a sua casa, você não vai ter o trabalho de agendar, perder às vezes um dia para ir lá, para terceirizada digitalizar os documentos e encaminhar. Quer dizer, você ia ganhar muito tempo. Nossa. Então a gente vê assim, essa falta de conhecimento do serviço, de conhecimento até do que é a Receita, né? Igual a gente estava falando aqui, eles conhecem o leão. A pessoa chega lá já fica com o pé atrás. E a Receita hoje tem um outro lado que a maioria das pessoas não conhece. Eu gostaria até de te pedir permissão para falar desse lado aí da Ótimo, da a gente já está caminhando, vamos falar o lado bom. Primeiro que essa questão que você está colocando da declaração, eu achei muito bacana, porque o que tem de gente nos Estados Unidos, isso está todo mundo preocupado. E já trouxe um alívio, né? É possível... Isso não é para eles ficar nesse desespero que tá, não, porque é uma coisa tranquila de fazer, quer dizer, não foi feito da forma correta que tinha que fazer, mas não é por isso que a pessoa tem que desesperar lá e às vezes tomar certas atitudes que vai piorar a situação. A gente estava conversando mais cedo, eu e o Silas, sobre a pessoa que faz a alteração, porque essa comunicação de saída definitiva faz a pessoa se tornar residente fiscal no exterior. E onde que isso aparece para a Receita? No CPF da pessoa. Ele fica lá, quando faz essa comunicação e a declaração de saída definitiva, ele fica lá, residência fiscal exterior. E tem como ele atualizar isso hoje. Ele não fez na época certa, mas tem como fazer hoje. E pode fazer, inclusive, usando esse e-mail que eu passei do CPF, ponto residente, ponto exterior. Isso então, é interessante, pô, né? ele não precisa de entrar em pânico. Vai ser feito e vai se tornar... Só que tem que tomar cuidado, porque igual o que eu estava conversando com o Cília foi sobre isso. Apareceu já uma pessoa lá na Receita, que foi um procurador lá, né? E o que o Silas falou aqui é o exemplo. O cara não tinha muito domínio da situação e tal, pessoa muito simples, com a procuração que foi feita correta, dando poderes para ele abrir conta, encerrar a conta, resolver problemas na Receita Federal. Está bem completa a declaração, a procuração. Então, esse procurador foi lá na Receita, o banco mandou ele para a Receita, porque justamente no dia que o parente dele que está nos Estados Unidos encaminhou um dinheiro no banco, eles fizeram alteração para não residente no CPF dele. O banco bloqueou o dinheiro lá, encerrou eu não sei se encerrou, bloqueou a conta. Aí o dinheiro ficou preso. Aí o banco falou, não, vai lá para a Receita, que o problema é na Receita. Olha que situação. Quer dizer, eu não sei qual que é o procedimento do banco, porque
A parte que eu estou alertando é antes de fazer qualquer coisa, se você já começou um procedimento errado, antes de tentar acertar, você tem que ver qual que é a melhor forma de acertar aquilo. Quer dizer, essa pessoa, por exemplo, se ele encaminhou esse dinheiro lá, que ia gerar um imposto para a pessoa lá que ele mandou, ou na conta dele, no caso, né? Teria que ter tirado esse dinheiro primeiro, encerrado a conta, mas não, ele fez primeiro a comunicação de saída definitiva, o banco foi lá, bloqueou a conta dele. Então já, olha, você gerou mais outro problema ainda. Da Receita também. Porque na realidade ele teria que estar fazendo a declaração, eu não lembro data que ele colocou lá, mas se ele saiu, por exemplo, há 2 anos, o primeiro ano ele tinha que declarar tudo dele aqui no Brasil e os rendimentos no exterior. Então são detalhes assim que, né? Então, o que o Silas falou tem muito fundamento. Às vezes as pessoas deixam um procurador aqui no Brasil que não tem conhecimento técnico nenhum, né, nas áreas que ele precisaria de ter uma informação melhor. E às vezes até o próprio contador que vai fazer essa declaração de saída definitiva aproveita da situação e não faz não tem essa entrevista com a pessoa para ver qual que é a melhor forma de resolver o problema. Olha, mas eu procurei saber pelo menos eu conversei com 10 contadores. Nenhum está sabendo como proceder exatamente. Está todo mundo aguardando o ano que vem para saber quais são as informações, porque eles também estão perdidos. E são pessoas bem atuantes. Na realidade, eles fizeram, eu até assisti um vídeo que passou lá nos Estados Unidos, um amigo me mandou, sim, falando, na realidade, tocando terror. Isso, esse vídeo. Quando eu vi esse vídeo, eu liguei para você, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Informações assim que não procede. A declaração de saída definitiva existe já há muito tempo. Quem não fez tem como regularizar sem problema. Então, só que aquele vídeo ali parece que foi um rastilho de pólvora, né? A gente nunca sabe a intenção do vídeo, né? Porque de repente seria para captar. Porque é o que eu acho. Porque tanto é que eu fiquei na dúvida. Eu sou advogado, liguei pro meu colega advogado, falei, não, tem isso aqui, como é que faz? Ele falou, não, eu também não tô sabendo. Liguei pro contador. Aí sim, foram 10 contadores. E depois eu liguei pros colegas também, tá todo mundo. Aí eu, Francisco, não, o que a Receita tá fazendo? O que tá acontecendo? Mas então é o vídeo mesmo. Pode ficar tranquilos que não tem... não precisa ficar nesse pânico, não, porque a Receita Federal não tem nada de novidade que vai pegar todo mundo, não existe isso, não. Quem saiu e não regularizou a situação, pode ficar tranquilo, vai com calma, procura uma pessoa, até orientação, igual eu falei, na própria Receita Federal, tem os canais de atendimento, tem o Fale Conosco. Aliás, as pessoas que têm mais instrução podem procurar os canais de atendimento da Receita diretamente. Os que não têm, obviamente, vão ter que contratar um profissional para fazer esses trâmites aí para ele, né? Porque não tem inclusive, os próprios colegas, né, profissionais também estão buscando informações na Receita. Porque isso tudo começou agora, apesar de já existir há bastante tempo, agora começou a cobrança. E isso é tão sério, a questão da gente ir deixando para lá o que não é necessário. E é isso que aconteceu. A gente foi deixando para lá porque ninguém cobrava, agora começou a cobrar e todo mundo tá correndo atrás para ficar assim. Só para finalizar aqui, eu comecei a falar, nós desviamos um pouquinho o assunto. A Receita Federal fez uma destinação de mercadorias dia 18 para instituições que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, né? E foi nacionalmente essa destinação de mercadorias, e a Receita já trabalha com essas ações já há um bom tempo. E a população às vezes não sabe disso. A gente às vezes tem que ficar indo atrás das instituições para orientá-las como fazer essa solicitação dessas mercadorias. Uma ótima oportunidade agora. Quais são essas empresas? Como é que funciona isso aí? A Receita tem essas destinações temáticas, né, durante o ano, e tem a destinação
que não são temáticas, que perduram o ano todo. A instituição pode fazer o requerimento, tem uma série de documentos, inclusive na página da Receita tem essa lista de documentos. As instituições da nossa jurisdição podem entrar em contato nos telefones da Receita Federal. Lá a gente tem 2 celulares, né, telefones celulares, que a gente dá essa orientação. Tem uma lista de documentos, né, que elas têm que apresentar e é feita essa solicitação antes mandava um e-mail para a Receita, para a delegacia. Hoje mudou isso. Ela tem que entrar dentro do ECAC, com o certificado digital ou a conta GovBR, vai entrar no ECAC e fazer essa solicitação via e-processo. Aí lá tem o requerimentos web, né, que vai ser preenchido, os dados da empresa, quais mercadorias que ela está precisando. Ela vai apresentar um projetozinho, né, do como vai ser utilizado aquelas mercadorias. E é muita coisa boa que a Receita tem para destinar. Dá um exemplo, por exemplo, o que poderia? Celulares, televisão, vestuários, são materiais diversos. Esses são materiais que são apreendidos. Isso. É porque a Receita tem as apreensões que ela faz por descaminho ou contrabando. Descaminho é porque aquele produto não foi nacionalizado, não foi feito o pagamento dos tributos. E contrabando são mercadorias proibidas. Então essas aí não são destinadas, né? Mas o que é apreendido por descaminho, a Receita hoje, o que ela não destina, ela faz parcerias com universidades para fazer a transformação desses produtos e isso retorna para a sociedade. Por exemplo, cigarros. Quando eu entrei na Receita Federal, eu fiz parte de uma equipe de destruição de mercadorias. A gente incinerava ali na Cerâmica Ibituruna. Aí depois passamos a levar lá para o aterro sanitário. Então é um gasto de dinheiro público, é poluição. Aí hoje não faz nada disso mais. Todo cigarro apreendido é destinado para as universidades, que a gente tem os convênios, e eles fazem a transformação disso. Separa, por exemplo, o filtro, faz telha ecológica. Poxa, que legal. O tabaco é feito fertilizante. Então aproveita tudo. Na época da pandemia, o álcool em gel que nós utilizamos, a maior parte foi de transformação. Porque tinha as universidades que faziam transformação de bebidas alcoólicas apreendidas, que é uma quantidade grande que é apreendida, fazia transformação dessas bebidas em álcool gel e destinava para instituições, para as prefeituras. Então é um trabalho bacana que a Receita faz. Na época das enchentes aqui em Valadares e toda a região, aquela enchente, uns 3, 4 anos, né? Nós tivemos dificuldade para fazer a destinação das mercadorias, porque as próprias prefeituras não sabiam desse projeto da Receita. Então a gente tinha que ficar ligando e tal para fazer a destinação. E foi uma quantidade grande de mercadoria, que foi vestuário, tênis. Então foi uma ajuda grande. Essa das mulheres aí, que foi... temática. Doaram o quê? Repassaram o quê para elas? Essas mercadorias que eu te falei. Celulares, vestuário, Nossa, televisão tinha também, que eu vi lá. Nossa, e tem gente... Então é uma variedade grande de instituições, né? Essa foi para instituições que acolhem mulheres em vulnerabilidade. Poxa. E o Moraes 360 ele surge justamente para preencher essa lacuna, né? Para encurtar a distância entre o que é bom e às vezes a gente, na correria, né, do noticiário, é só tanta coisa assim, e a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer, ter mais informações e detalhes. A Receita tem esse lado social, né? Tem um programa da Receita também, foi o ano passado, eu até tive lá na assinatura lá em Brasília, foi o Ministério da Educação e Receita Federal, para implantar o cidadania fiscal no ensino fundamental e médio. Então é um programa que está sendo desenvolvido também e a gente tem acolhido, a gente tem todo o material sendo desenvolvido pela Receita Federal para facilitar. Então a gente entra em contato com as secretarias de educação para
para já começar a fazer esse trabalho. Então é um material bem vasto, né? Um material bem elaborado que a Receita disponibiliza para facilitar. Então são temas transversais, então são várias áreas que a Receita está atuando hoje, que às vezes a população em geral não sabe. Acontece às vezes eu viajo muito para fazer treinamento, o pessoal tem os PAVs, que são os pontos de atendimentos virtuais, que a Receita faz um convênio de cooperação com o município, para a pessoa ter o atendimento no local. A gente faz o treinamento com os funcionários da prefeitura e eles vão dar esse atendimento lá no próprio município. O atendimento que eles teriam, por exemplo, em Governador Valadares, que a gente tem as terceirizadas aqui, eles têm lá no município. Então, aí não precisava vir aqui para Valadares. Isso, são centenas de PAVs. E é interessante que eu ia comentar aqui, porque já aconteceu o caso de eu chegar, aí eles veem o carro da Receita Federal, fica todo mundo com medo, né? Não sabe, não conhece esse outro lado da Receita, acha que está indo fazer alguma operação. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Olha, mas foi muito bacana esse bate-papo, espero que seja um de vários. E para encerrar, aquela mensagenzinha então, não precisa ter medo dessa questão da declaração de saída definitiva, qualquer informação pode procurar a Receita. E sobre esse cidadania fiscal, o que é isso? Esse novo departamento? O cidadania fiscal, tudo isso que eu falei para você, que da parte boa da Receita... Ah, que bom! Esse pacote todo. Então, toda essa parte boa da Receita aí, a gente tem a incumbência de divulgar isso. Inclusive, o ano passado, nós visitamos todos os municípios da nossa jurisdição, os 190 municípios, para levar até eles essas informações. Porque tem vários outros programas também que a gente tem com os municípios, nota fiscal de serviço eletrônica. Então, uma série de parcerias que a gente faz com municípios e tudo faz parte desse projeto de cidadania fiscal. E você é o representante aqui da delegacia, chama delegacia ainda, né? Isso, a Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares. Nossa, parabéns pelo trabalho. Eu tenho um prazer imenso em participar, porque é uma área que eu gosto, né? Você vê onde está sendo feito o bem, né, para as pessoas mais necessitadas. Nossa. Então é uma área que eu gosto muito. Parabéns mesmo. E Silas, parabéns também pelo programa Acolhimento, né? É programa de cooperação sem fronteira. Bacana o nome, né? E mais uma também, a ação da Receita Federal do bem com esse programa, né? Exatamente. Um ajudando o outro. Exatamente. Até quase que eu brinquei com ele. Olha, tem um tanto de mulher aqui na crédito. A maioria dos funcionários são mulheres. Podia destinar um cara desse material. Brincadeira à parte. Só comentar, pegando carona na fala do Francisco, do mesmo jeito que nós queremos apoiar, porque nós precisamos apoiar o quê? Nós precisamos fazer a nossa comunidade crescer. Então, o imigrante tão fragilizado, se nós apoiarmos como não tem sido apoiado, era a ideia, foi por isso que nasceu o projeto. Se a gente apoiar, as pessoas podem se dar bem, né? E dando bem, as empresas que vão nascer, os empreendimentos que vão nascer daí, vão gerar riqueza para o nosso município, todos vão ganhar. Ao invés de ficar explorando o imigrante, vamos apoiar o imigrante para ele se dar bem, que todos ganham, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um associado nosso, uma empresa associada nossa, que o casal trabalhou um tempo até não muito grande nos Estados Unidos, tinha um objetivo diferente, mas quando chegaram no Brasil, resolveram empreender fazendo sacolinha de chuk-chuk, né? Hoje eles são, para orgulho deles e nosso, que nós somos a instituição financeira deles, parceira deles, né? Uma delas, né? Eles já estão muito grandes, né? Eles são a maior produtora de sacolas plásticas do leste de Minas. Uau! Né? Qual que é o nome? Aqui no Distrito Industrial Nona Plastic, né? Eu acho que eu fico vendo, começaram com um empreendimento caseiro, coisa pequenininha, e isso orgulha a gente. Imagina se a gente conseguisse fazer com várias pessoas na sua atividade, conseguisse dar bem nos empreendimentos, todos nós ganhávamos. Hoje que eu percebo, aqui é uma grande exploração do imigrante, né? E às vezes eles perdem a vida com o trabalho deles ali, não conseguem nada com nada, o que conseguem perdem, porque aplicam mal,
né? E às vezes tem que voltar de novo, agora ficou bem difícil, né? Então essa que é a ideia, mas nossa instituição tem esse foco, pegando garupa aí na fala dele, todo ano nossa instituição também tem separado, ela faz várias ações sociais durante o ano, várias. Mas sempre tiramos do resultado que a cooperativa dá um valor para distribuir para as instituições. Já é o 4º ano seguido que estão fazendo isso, de caridade, instituições filantrópicas que estão na nossa base de atuação. Então, neste ano foi separado, o ano que passou, né? No início deste ano, mas relativo ao exercício passado, R$1 milhão nós separamos e distribuímos para essas entidades. Um outro trabalho bacana que ele está falando da parte que ele gosta ali, que estão fazendo, nós temos vários, mas só para resumir aqui, que o nosso tempo já está avançado mesmo, é um trabalho que está nos empolgando muito, que a gente chama de um projeto que chama Financinhas nas Escolas. Por que que acontece? A realidade é que nós estamos cheios de pessoas que às vezes formam, têm curso superior e tudo, e não sabe nada de educação financeira, nada. Recente, um empresário me ligou para socorrer a sobrinha que tinha sido fraudada por esses fraudadores. Eu imaginei, não deve ter roubado muito, né? Mas não, uma pessoa, eu não vou falar nem a profissão para ficar difícil, mas uma pessoa altamente graduada, conseguiu ficar 2 horas ao telefone com esses fraudadores e roubou dela praticamente tudo que ela tinha. E ainda fez ela fazer um empréstimo de R$40 mil. Eu fico pensando, o que essa pessoa aprendeu da vida? É um profissional qualificado, mas em experiência de vida, de maturidade, zero. Desculpa, não estou dando nome aqui. Por quê? Porque não educou as pessoas. Então, você vê, vou falar um ramo aí, médico. Você vê muitos médicos, às vezes ganham muito bem, e às vezes estão alguns muito endividados, porque não sabe administrar, aprendeu a ganhar. Na profissão dele, é um excelente profissional, mas não tem nada de educação. Então nós estamos fazendo um projeto com as escolas públicas municipais, por enquanto. A primeira rodada que fizemos com os municípios de Sarduá, todas as escolas públicas municipais de Sarduá, todas de Frei Inocêncio e todas de Capitão Andrade. E fizemos o encerramento agora. Você precisa ver a emoção as professoras contando o que fez, nós damos todo o material didático, damos orientações e as professoras trabalham na escola. E aí eu lembro de um testemunho, tem vários testemunhos que são muito emocionantes, uma professora falando, olha, em primeiro lugar, antes de eu mostrar o projeto que fiz, eu quero contar que eu estou sendo, e minha família, a maior beneficiada. Eu nunca guardei nada do meu dinheiro. Nossa. Eu tenho um filho de tantos anos, outro de tanto e tanto, agora nós todos estamos aprendendo a poupar e tal. Olha que coisa sensacional. Então nós também fazemos esse trabalho além do Cooperação Sem Fronteiras. Isso que é gratificante. Você também tem uma história boa, né? Só para contextualizar aqui, acho que alguém que estava longe veio para a Receita. Teve uma história assim que se contou, não foi? Não. Ou vocês foram implantar a Receita na cidade da pessoa? Teve uma história assim. Não, a gente tem muitos casos assim engraçados, né, que acontecem nessas visitas que nós fizemos para os municípios mesmo. Você vê a ideia que a pessoa tem da Receita Federal do Leão. Eu saí de um município, fiz a visita lá. Aí eu levava uma tela grande do computador para o local que não tinha um local adequado para fazer a apresentação. Eu colocava uma tela grande e aí quando terminei a apresentação, o rapaz da prefeitura me ajudou a carregar a mochila, o notebook e tal, e a tela do computador colocando lá na caminhonete. Alguém, adversário, foi lá, filmou e colocou nas redes sociais lá que a prefeitura tinha sido fiscalizada e que levaram a prender os computadores e tal. Eu estava na estrada vindo embora, não estava pegando o celular. Na hora que eu cheguei aqui, tinha umas 200 ligações, o pessoal desesperado para eu gravar um vídeo para explicar o que a gente tinha sido feito lá. Aí quando eu fui no município vizinho, que é pertinho do outro, primeira coisa que eu cheguei lá, a prefeita falou, podemos gravar um vídeo para falar o que você está já... Essa foi boa. Para desmistificar aí o leão. Oh, gente, que bom.
Gente, esse foi o Morar 360, um encontro com informação, pessoas bem intencionadas, com boas intenções e ações. Vem pra cá, siga-nos nas redes sociais e na semana que vem a gente traz um novo assunto aqui para conversar com vocês. Se tiver sugestão, manda também. Até mais. Obrigada pela participação, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado.